Oi pessoal, meu nome é Yasmin e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções básicas da biotecnologia do DNA. Então, inicialmente, é muito importante a gente saber o que é a biotecnologia para a gente poder entender quais são as interações e relações que o DNA tem com essa nova tecnologia. Então, a biotecnologia é um conjunto de técnicas que permitem a seleção, manipulação e modificação de organismos ou de parte desses organismos, a fim de produzir um produto ou produzir um processo. Alguns exemplos clássicos que foi utilizada a biotecnologia, por exemplo, a fabricação de cerveja. No início da fabricação da cerveja, começa com o malte da cevada e a água, e o lúpulo, eles ficam unidos e aquecidos em temperatura adequada para beneficiar as reações enzimáticas que precisam acontecer ali. Aí depois que ferve, adiciona o lúpulo. O próximo passo é a fermentação e maturação, que nesse processo de fermentação é utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae, que acelera o metabolismo. Eles utilizam também LED para acelerar o metabolismo das leveduras. E após isso ocorre a filtragem, para tirar todas as impurezas e as partículas de leveduras também, como resíduos, tudo é tirado para que a cerveja fique transparente. E depois ela é colocada em garrafas, latas e barris já preparada para o consumo. Outro exemplo clássico é a utilização da penicilina, que é derivada de um fungo do gênero Penicillium e é vastamente utilizada como antibiótico. Então, para obter a penicilina, para poder ser utilizada como antibiótico, antigamente, logo no início, logo que foi descoberta, para obter pequenas quantidades de penicilina, eram utilizados ensaios clínicos e os pesquisadores tinham que cultivar muitos fungos, tinham que, por exemplo, quase 500 litros de caldo de fungo, que era assim que eles chamavam, que é uma solução com fungo e meio para poder extrair essa penicilina e poder ser usada. Então, era um esforço muito maior que eles utilizavam para conseguir pequenas quantidades desse fungo para ser utilizado como antibiótico. Então, com o passar do tempo, esse mecanismo de retirada do penicillium foi aperfeiçoado. E então agora eles usam cepas de fungos que são mais produtivas, ou seja, geneticamente selecionadas, que eles conseguem produzir mais do fator que é necessário para produzir um antibiótico, e eles têm melhores condições agora para a cultura desses fungos. Então aumenta o rendimento do produto final, que é no caso o antibiótico penicilina. Fala um pouquinho da tecnologia do DNA, que nada mais é que o sequenciamento, manipulação, análise, corte e colagem de fragmentos de DNA. E é muito importante para todas as áreas da biologia geral e biologia aplicada, a parte clínica também. Porque a tecnologia do DNA nos leva a falar um pouquinho sobre engenharia genética, que nada mais é do que técnicas de manipulação e recombinação direta de genes de um organismo através de técnicas artificiais, técnicas feitas em laboratório. Então a engenharia genética não é algo natural, é alguma coisa que é programada, que ela é feita por pesquisadores em laboratório a fim de melhorar, de incrementar, de aperfeiçoar alguns genes ou algumas atividades de alguns organismos. E essas técnicas de engenharia genética, elas têm como objetivo melhorar, criar produtos novos, melhorar os produtos já existentes e melhorar os organismos também. Criar novos organismos e melhorar os organismos também que já existem. Isso que a gente chama de melhoramento genético, quando a gente mexe com essa parte biológica. E para que ocorra o melhoramento genético, são utilizadas diversas enzimas. E uma delas, que é a mais utilizada, que são as mais utilizadas, são as enzimas de restrição, que elas são capazes de reconhecer uma sequência específica do DNA e ela vai fazer um corte naquela molécula exatamente naquela região
do gene específico que é o gene-alvo, né, que ela precisa. Então, como aqui na imagem. Esse aqui é um DNA circular e tem essa sequência genética que é a sequência de interesse. Então, a enzima de restrição consegue encontrar esse fragmento de DNA na molécula inteira e retirar, né, cortar, clivar só a região gênica de interesse e separar essa região gênica, né? Uma das coisas que pode ser utilizada, que pode ser feita a partir da tecnologia ou biotecnologia do DNA, é a clonagem. Que ela pode ser uma clonagem reprodutiva, que ela tem como finalidade reproduzir um novo ser, a partir de um ser que já existe. Né? Então, regularmente, o ser que vai ser produzido vai ser geneticamente idêntico ao ser que foi utilizado como molde para essa produção. Né? Então, o primeiro mamífero que foi clonado foi a ovelha Dolly, que ela é muito conhecida, né? A gente já ouviu muito falar dela. Então ela foi clonada em 1996 no Reino Unido. E como que aconteceu isso? Foi retirada uma célula do organismo adulto e dessa célula que foi retirada, o núcleo foi extraído e junto com o núcleo o material genético. E esse núcleo com o material genético foi inserido num óvulo que não possuía núcleo. Depois disso, o óvulo começou a se dividir. Após ele receber o núcleo, ele começou a se dividir e tornou-se um embrião. E logo em seguida, dessas primeiras divisões celulares, esse embrião foi implantado no útero de uma fêmea. No caso da Dolly, da mesma espécie, né? Da mesma espécie de ovelha. Mas se for clonagem de algum outro organismo, a implantação do embrião tem que ser no útero de uma fêmea da mesma espécie do organismo que está sendo clonado. Há também um outro tipo de clonagem que chama clonagem terapêutica, que é a formação de células de determinado órgão a partir das células-tronco, para substituir as células doentes desse órgão e fazê-las voltar a funcionar normalmente. Então, injeta-se células-tronco em órgãos que já não estão trabalhando normalmente, que são chamados defeituosos, né, que não estão exercendo suas funções da melhor maneira, estão com algum defeito. E então injeta-se células-tronco nesses órgãos e essas células-tronco conseguem suprir as funções das células que estão doentes. Então elas começam a atuar como se fossem aquelas células na fase sadia, né? E supre aquela necessidade daquele órgão, ele não fica mais sendo um órgão defeituoso. Também pode acontecer a clonagem terapêutica com plasmídeos. Pesquisadores fazem muitas cópias de fragmentos de DNA de interesse em plasmídeos e inserem esse DNA de interesse em plasmídeos, porque é mais fácil transferir um plasmídio de um organismo para o outro, porque ele já é um DNA extracromossômico, né, circular. Então é mais fácil de transferir do que se fosse pegar só um fragmento de DNA ou até um genoma inteiro ou uma outra parte do genoma para transferir. O plasmídio ele é mais estável, então ele vai manter essas características desse gene de interesse que está sendo implantado aqui nele. Então, vamos falar um pouquinho mais agora, explicar um pouquinho mais sobre as células-tronco que eu havia comentado um pouquinho antes. O que são essas células-tronco, né? Elas são células com capacidade de se multiplicar e adquirir a função de qualquer tecido em que ela está sendo implantada. Com isso, ela promove o restabelecimento do órgão ou da lesão daquele tecido, que é o objetivo pelo qual ela está sendo implantada. Ela consegue restabelecer tanto no aspecto estrutural, na estrutura do tecido, quanto no aspecto funcional, que se o problema for que a célula não está mais conseguindo exercer sua função corretamente, essas células-tronco vão suprir esse déficit funcional daquele órgão. E essas células-tronco têm características específicas que diferenciam elas das células normais. Elas são células indiferenciadas, ou seja, elas não são comprometidas com nenhuma linhagem celular. Portanto, elas não têm função específica, a não ser que elas sejam induzidas a alguma função ou colocadas em um órgão que
que vá estabelecer alguma função específica para elas. Mas só a célula-tronco, ela não tem função de órgão nenhum, de tecido nenhum. A segunda característica delas é que, sob algumas condições, elas podem ser induzidas a se diferenciar. Então, elas se tornam células com função especializadas se induzidas a se especializarem. E elas são células com capacidade de autorrenovação. Então, elas geram células filhas idênticas à célula-mãe. Ou seja, elas geram uma outra célula-tronco com a mesma capacidade de se multiplicar, se diferenciar e de se especializar em qualquer tecido, assim como ela mesma. Então, as células-tronco, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as células-tronco embrionárias e as células-tronco chamadas adultas. As células-tronco embrionárias, elas são obtidas durante o estágio embrionário, né, como o nome já diz, na forma de blastocisto. Essas células, elas são pluripotentes, ou seja, elas têm capacidade de se diferenciar em qualquer um dos 3 tipos dos folhetos embrionários humanos. Já as células-tronco adultas, elas são obtidas de tecidos adultos já formados. E elas não são mais pluripotentes, elas são multipotentes, ou seja, elas são capazes de se diferenciar em um número mais limitado de tecidos, né, diferente das pluripotentes. Então essas adultas, elas já estão meio que comprometidas com uma linhagem celular. Então, ou elas vão ser da linhagem mesenquimal ou hematopoética. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais dessas duas linhagens de células-tronco adultas. As células-tronco hematopoéticas, elas são derivadas da medula óssea marrom, que a gente encontra nos ossos longos, como o fêmur, por exemplo. Então elas são células-tronco hematopoéticas, retiradas da medula óssea marrom. E elas podem se comprometer tanto com a linhagem linfóide, que seria a linhagem de células brancas do nosso organismo, né, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então elas podem se tornar tanto a célula progenitora, linfóide, ou se diferenciar mais especializadamente em linfócitos T e linfócitos B. Além disso, elas podem se comprometer com a linhagem mieloide, que é a linhagem sanguínea, né, a linhagem de células sanguíneas. E então elas podem se diferenciar em plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e eritrócitos, que são as nossas hemácias. Já as células-tronco mesenquimais, elas dão suporte às células sanguíneas. Se tiver necessidade que uma célula-tronco mesenquimal se diferencie em uma célula da linhagem sanguínea, ela vai conseguir se diferenciar numa célula da linhagem sanguínea. Mas além dessa linhagem, ela pode se diferenciar em adipócitos, que são células de gordura, que armazenam gordura, osteócitos, que são células progenitoras de ossos, células osteogênicas. Agora, voltando a falar das opções de biotecnologia de DNA que a gente tem. Agora vamos falar um pouquinho da PCR, que é a reação de cadeia da polimerase. Para que ela é utilizada? Ela é uma técnica de manipulação do DNA que é mais amplamente utilizado com aplicações em quase todas as áreas da biologia moderna. As reações da PCR, elas amplificam, ou seja, elas geram milhões de cópias da sequência de DNA de interesse, a partir de uma sequência de DNA modelo. Então, o que acontece? Na PCR são gerados milhares de cópias de um fragmento de DNA, que é um fragmento que a gente tem interesse em amplificar, né, que a gente tem interesse em, de fato, ter muitas cópias desse gene. Essa técnica pode ser usada para fazer muitas cópias de uma sequência de DNA, por exemplo, que a gente não encontra com muita frequência ou que tem em poucas quantidades. Então a gente, pela PCR, consegue aumentar a quantidade de cópias de um gene ou de uma região de interesse que não seja facilmente encontrada. E tem ampla aplicação na medicina, na ciência forense, na microbiologia ambiental, na odontologia, na microbiologia, parasitologia, na questão de diagnósticos e muito também na área da pesquisa.
Então, como que acontece a reação em cadeia da polimerase? A gente vai precisar, o que é necessário de componente para que haja PCR é um fragmento de DNA, né, uma amostra de DNA, os primers, que são as regiões que vão indicar qual que é a região de interesse, né, elas vão se ligar no início, numa região promotora, nas regiões promotoras, né, do gene de interesse, no início e no final, para indicar qual que é a região que tem que ser amplificada. Vai precisar dos nucleotídeos, que são adenina, citosina, guanina e timina, que a gente já viu. Vai precisar de uma enzima chamada TAC polimerase, de um tubo de PCR e de um buffer. Então, como que acontece? A PCR é um ciclo. Então, ela fica passando por esse ciclo de três estágios até atingir a quantidade de sequências de DNA que a gente pedir para o termociclador, né? Que a gente precisa. O termociclador é onde acontece a reação de cadeia da polimerase, é onde é amplificado o material genético. Tá, então, como que acontece esse ciclo da PCR? Primeiramente, a primeira fase é a fase de denaturação do DNA. Ou seja, o DNA ele é submetido a altas temperaturas e para que a fita do DNA de dupla hélice ela se abra e exponha os nucleotídeos de cada lado, né? A próxima fase é a fase de anelamento. Então, para que ele pare de denaturar, a temperatura tem que diminuir um pouquinho para que ele não continue denaturando o DNA, por conta da temperatura. Então, abaixa um pouquinho a temperatura e começa nos nucleotídeos. Os nucleotídeos começam a se posicionar em ambos os lados da fita e começam a preencher essa fita de DNA, formando duas fitas a partir daí. E a terceira fase é a fase da extensão, que as fitas já estão prontas, né? As fitas tanto a complementar e a molde já estão prontas. Agora falar um pouquinho de sequenciamento. O sequenciamento, como o nome já diz, tem como objetivo determinar a sequência de bases nitrogenadas do nucleotídeo de algum organismo ou de uma molécula de DNA. Então, é pelo sequenciamento que conseguimos mapear os organismos e dizer quais são os genes que eles têm a partir dos nucleotídeos que a gente encontra após o sequenciamento. Em alguns casos desse sequenciamento, há só alguns fragmentos de DNA que são sequenciados por vez, quando o organismo o genoma desse organismo for muito grande. Então o genoma vai ter que ser sequenciado por partes. Mas em caso de organismos pequenos, que não têm um genoma muito grande, muito complexo, o genoma pode ser sequenciado inteiro conjuntamente, né, de uma vez só. Sobre transgênicos e organismos geneticamente modificados, sempre tem muita dúvida em relação a esses dois, se é a mesma coisa, se não é. Então vamos falar um pouquinho deles, né? Os organismos geneticamente modificados, eles são seres vivos que têm seu material genético modificado por alguma técnica de engenharia genética. Então o seu DNA ou o seu material genético já não é mais o mesmo integralmente, né? Como desde o início. Já foi modificado em laboratório por técnicas de engenharia genética. E essa modificação pode ocasionar ou não a inserção de genes externos ao DNA desse organismo. Já os organismos transgênicos, eles recebem fragmentos de material genético de outro organismo, obrigatoriamente. Eles vão receber um fragmento de material genético de algum outro organismo, que pode ser da mesma espécie dele ou não. Então, já que ele vai receber um fragmento de um outro organismo, que é alguns exemplos de transgênicos de organismos geneticamente modificados que a gente geralmente vê são as plantas, que ocorrem muito nas plantas em relação à resistência a praguicidas e herbicidas. Também resistência a pragas que atuam matando aquelas plantas, né, se alimentando daquelas plantas, e as plantas acabam não vingando, não continuando seu desenvolvimento pelo acometimento das pragas. Então,
tem se desenvolvido plantas transgênicas ou plantas modificadas para combater, né, para não combater diretamente, mas para serem resistentes a essas pragas ou a herbicidas que são utilizados para matar as pragas. São feitos também, muito comumente, alimentos mais bonitos, alimentos mais vistosos, frutas mais bonitas, maiores, né, mais saborosas, para que chame a atenção na hora da pessoa adquirir esse produto, né? Então, tem uma maçã que ela é pequenininha e tem uma maçã que é imensa, uma maçã que é vermelha, bonita, e a outra é pequenininha, feia, amarelada. A gente vai preferir comprar a maçã que é grande, mais bonita, vermelha, né? Do que a maçã que é menor e mais feia, assim. Então, eles utilizam desse nossa escolha visual para fazer melhoramento genético nos alimentos, principalmente em plantas, em frutas, em verduras, legumes. Também dá para também a produção de insulina a partir de micro-organismos, que é muito usado para pessoas que têm déficit de insulina, né, que têm diabetes ou alguma outra doença relacionada à produção de insulina. Pode ser produzida essa insulina em outro organismo e depois passada para aquela pessoa que tem deficiência de insulina. Entre diversos outros exemplos, né, que a gente podia trazer aqui, mas são muitos mesmo. E sobre a terapia gênica, ela é amplamente utilizada para tratar doenças genéticas, que são causadas por genes defeituosos. Então, é identificado um gene defeituoso que causa alguma doença, e esse gene vai ser trocado por um gene sadio. Então, vai ser introduzido um gene sadio para que a funcionalidade daquele gene volte a ocorrer e não comprometa a pessoa que tem esse gene defeituoso, né? Então ela funciona favorecendo as células do corpo, o gene do DNA deficiente. A terapia gênica tem como vetores, geralmente, plasmídeos e vírus, porque esses organismos, os tipos de DNA desse organismo são mais fáceis de serem manipulados no laboratório, né, com técnicas especializadas, e ser inserido nesse plasmídio ou no DNA viral, ou retirar todo o material genético viral e inserir no vírus o gene de interesse ou o fragmento de interesse para introduzir na pessoa que tem um gene defeituoso. É muito utilizada a terapia gênica em pessoas hemofílicas, pessoas que têm câncer e pessoas que têm doença de Parkinson, por exemplo, né? Existem outros exemplos, mas esses são os mais comuns. Então, como que isso acontece? A célula do paciente é retirada e cultivada em laboratório, e concomitante com isso, o vírus é modificado no laboratório e é retirado o DNA do vírus e é inserido nesse vírus um outro DNA, que já é o material genético com a informação desejada para que esse vírus transmita para aquela pessoa. Então, o vírus vai ser cultivado daí junto com as células do paciente e, então, a partir disso, essa informação desejada, ela vai fazer parte do DNA da célula, porque o vírus vai se reproduzir naquelas células e vai passar esse material genético desejado para aquelas células. Então, quando o material genético desejado já estiver presente naquelas células, as células são modificadas e inseridas de volta, né, no paciente. E já no organismo do paciente, as células vão produzir a proteína, o hormônio desejado, que é a deficiência que aquela pessoa tem, que por isso ela recorreu à terapia gênica. Então é isso, gente, a aula de biotecnologia do DNA. Eu abordei algumas opções aqui, né, algumas das coisas que acontecem, mas assim, tem uma vasta gama de coisas que podem ser feitas a partir do DNA e recombinação do DNA, e também
técnicas utilizadas no laboratório para melhoramento genético, muitas coisas podem ser feitas utilizando o DNA. Então é legal a gente ter essa noção, essa ideia de que o DNA não é só não só está nas nossas células para desenvolver funções do nosso organismo, que a gente pode fazer coisas a mais utilizando esse DNA e genes que nós possuímos ou outros organismos possuem que sejam vantajosos também para a gente ter essa troca genética, né? E é isso.